Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu futuro notebook. Hoje vamos estar falando desse Samsung Book aqui. É um notebook com processador i5, 8 GB de RAM e 512 GB de armazenamento. Não se preocupa que lá na frente eu vou explicar direitinho, até para as pessoas mais leigas, o que são todas essas informações. Mas basicamente é um notebook que vai atender um público muito amplo. Então se você pretende comprar para estudar, se você pretende comprar para trabalhar com escritório, para trabalhar com softwares contábeis, com pontos de venda, para fazer edições mais simples ali, gráficas no Canva, esse notebook é o mais indicado. Agora, para engenheiros, para quem quer trabalhar com arquitetura, para quem quer trabalhar com uma grande diversidade aí de softwares de edição, de software de processamento que envolvem renderização, esse computador não é indicado, tá? Porque ele não tem uma placa gráfica dedicada. A placa de vídeo dele é a do próprio processador e ela é mais básica, ela é mais voltada ali a quem quer fazer mais um uso para o usuário comum mesmo. Mas dá para rodar um The-Sims, dá para rodar alguns jogos mais simples ali, como o Roblox também, vai funcionar tranquilo em relação a isso, mas não dá para exigir muito desse notebook. Bom, já que eu já adiantei o vídeo inteiro para vocês, é hora da gente ver aqui o nosso análise de compra, né? E a gente começa pelo alerta de preço. Hoje é 13 de janeiro de 2024, o notebook está custando na Amazon R$ 2.799 ou 10 vezes de R$ 279,90 sem juros. Esse alerta de preço é muito importante, porque caso você esteja vendo esse vídeo no futuro, você pode avaliar se ainda vale a pena comprar ou não, né? Porque o preço varia muito. Agora que a gente já falou do preço, bora começar a análise estrutural do notebook, né? Vamos abrir aqui a imagem. É um notebook bem padrão da Samsung. Essa carcaça aqui já é muito utilizada pela Samsung. Praticamente toda a linha Samsung Book é nesse formato aqui, tá? O que acontece, né? Nós temos um notebook muito bonito. As cores dele aqui é a cor Grey, que se chama aqui cinza, né? Mas a cor mesmo na ficha até que é Grey. Bom, e vamos começar aqui. O notebook tem essas bordas de cima um pouco mais largas e as bordas laterais mais finas, tá? E são bem finas, inclusive. Porém, para compensar, a tela possui um revestimento aqui. Deixa eu pegar uma imagem lateral que a gente consegue ver. Você consegue ver aqui, ó, que fora o plástico da tela, fora o plástico da borda, tem um revestimento aqui com algo que parece ser um metal. Então existe uma proteção adicional, diferente dos outros notebooks que a gente traz aqui no canal, que é só a borda fina mesmo, que faz parte ali já do notebook. Esse notebook não. Além dessa borda, ele tem uma proteção adicional para a tela nas laterais. Então essa borda aqui é muito mais segura. Eles conseguiram fazer um notebook com bordas finas, com uma segurança maior para a tela, que é bem bacana. Aqui embaixo temos aqui a borda mais larga, né, que é mais para sustentar e subir um pouco mais o ângulo aqui da tela. E temos a logomarca da Samsung. Aqui em cima tem o LED da webcam e a própria webcam e um microfone, tá? O webcam de notebook não tem uma qualidade muito boa, então acontece que é sempre recomendável você comprar uma webcam externa se você faz muito uso de webcam, tá? Se você é um professor, quer dar aula com esse notebook, seria um bom caso de uso para ele, você dando aula online seria interessante ter uma webcam externa, porque a webcam do notebook, o microfone dele é mais para quebrar um galho. Ela não tem aquela qualidade, então pode acabar gerando interferências, pode não ter um áudio muito bom. Então a webcam externa iria melhorar muito nesse quesito, tanto de áudio como de imagem. Eu coloco na descrição sempre um link de webcam que eu gosto e você compra outro modelo que você quiser, apenas uma indicação. Descendo mais aqui, a gente vê que o notebook tem uma dobradiça inteiriça, o que é um ponto bem positivo, porque essa dobradiça ela tem uma segurança muito maior também do que aquelas dobradiças que ficam apenas nos cantos, tá? Eu tenho um notebook Samsung, inclusive tá ali, e ele já tem uns 3 anos, ele tá bem surrado, porque eu não faço carinho em notebook, eu não adulo notebook, eu uso de todo jeito, eu boto na mochila, eu boto ele ali no limite, e ele ainda funciona. Então, essa carcaça, esse tipo de construção dos notebooks da Samsung é muito bom, pessoal. Inclusive o meu nem é essa dobradiça inteiriça, é a dobradiça de canto, mas ele é menor, ele é mais compacto, né? E essa dobradiça inteiriça aqui vai te ajudar muito nesse sentido, porque mesmo que você abra a tela da forma incorreta, né, você ainda vai estar protegido quanto a isso. Geralmente é mais para quem te empresta o notebook, não sabe muito bem como abrir, né? E acaba ali abrindo da forma incorreta, poderia acontecer algum acidente, coisa assim. Mas no geral é uma dobradiça que vai durar mais. E além disso, né, para você abrir o notebook corretamente, aqui na frente do notebook, com essa parte aqui que lembra muito metal, né, um aço, nós temos aqui on this nível, tá? Inclusive esse notebook que eu tenho aqui, ele tem uma parte, um revestimento de certa forma de aço, também tem esse desnível que também é de aço, que é bem legal. E isso facilita muito, porque você consegue encaixar o dedo aí dentro desse nível e abrir a tela de uma forma muito mais fácil do que em notebooks que não possuem. Inclusive indica também
a localização correta de estar abrindo a tela, que é do centro para cima. Nunca abra pelas laterais, que pode prejudicar a tela, pode ocorrer algum acidente ali. Temos aqui o teclado é um pouco rebaixado, isso significa que você consegue apoiar a mão no notebook e seus dedos ficam um pouco mais baixos, é mais ergonômico e menos cansativo de utilizar o notebook. Bom, bora passar a imagem aqui, ainda tem aqui algumas coisas, mas das outras imagens vai dar para ver um pouco melhor. Como é o caso aqui do teclado, como podemos ver, um teclado bem completo. Aqui não vai aparecer o cedilha, tá? Mas o notebook vai chegar na sua casa com a tecla cedilha. É porque aqui na Amazon, geralmente as imagens de notebooks estão no padrão americano. Então não tem um cedilha lá para eles, né? O cedilha é algo único da nossa língua portuguesa, digamos assim, certo? Então, essa imagem aqui é só exemplar. Quando chegar na sua casa, chega com o botão cedilha. Inclusive aqui a gente consegue ver algo que a gente não conseguia ver na outra imagem, que é o botão de ligar que fica fora do teclado, que já é mais um ponto positivo em relação a isso, né? Porque se o botão de ligar ficasse no teclado do notebook, poderia acontecer de você estar digitando um ofício, um documento importante, um TCC, apertar no botão sem querer e desligar o notebook, podendo perder o seu trabalho. Então esse botão fora do teclado é um ponto muito positivo, é muito melhor do que se ele estivesse no teclado. Fora do teclado é bem melhor. Temos também o teclado numérico, ele está bem exprimido aqui, mas tem o teclado numérico, dá para utilizar também tranquilamente, e todas as teclas multimídias. Além disso, tem algumas proteções aqui da tela, né, que ficam aqui embaixo e aqui em cima, que ajudam aí a proteger a sua tela durante o fechamento. Em relação às portas e conexões, depois a gente fala, bora ver aqui a próxima imagem. Podemos ver aqui mais uma lateral do notebook, aqui a tampa traseira do notebook com o logo da Samsung, e aqui a parte de baixo do notebook, que é algo bem interessante, que faz tempo que a gente não consegue trazer algo do tipo aqui no canal, mas esse notebook ele tem slots de fácil acesso para você expandir tanto a memória RAM como o armazenamento. Mas basicamente você vai abrir essas tampinhas e você vai ter acesso aos componentes, um acesso mais fácil para você estar trocando, substituindo, atualizando, melhorando e etc. Temos aqui embaixo também saídas de áudio, né, que fica melhor porque essas saídas de áudio embaixo, elas acabam aproveitando o móvel onde o notebook se encontra e podem ampliar o som também devido à frequência. E aqui embaixo uma saída de ar aqui, né, para fazer a melhor circulação para o cooler. Aqui temos a frente do notebook, a traseira do notebook e a primeira lateral aqui de portas para a gente estar comentando, né? E na lateral direita vamos ter aqui a porta Keystone Lock. Essa porta é para uma espécie de cadeado, geralmente é mais utilizada por lojas e empresas. Nós, meros usuários comuns, não costumamos muito utilizar essa porta. É uma espécie de cadeado mesmo para prender o notebook, tá? No termo literal. Depois temos uma porta USB para você conectar tudo que tem direito a USB. Inclusive eu vou passar logo lá para outra imagem para a gente ver a quantidade de portas USB, né? Então aqui na outra lateral a gente vê que só temos mais uma porta USB, então padrão só temos 2 portas USB. Isso pode ser um problema para algumas pessoas, principalmente as pessoas que gostam de utilizar o notebook com teclado e mouse externos, então você acaba ocupando essas 2 portas, né? E caso você fosse conectar um pendrive, conectar seja qual for o dispositivo USB, você teria que tirar o mouse, tirar o teclado para conseguir utilizar. Mas isso é bem específico desse público, né? Caso você costume utilizar o teclado e o touchpad do próprio notebook, sempre vai ter essas 2 portas livres aí para você utilizar, não vai ser problema para você. Depois temos uma entrada para o cartão microSD, o cartão pequeno mesmo. Essa porta vai ser muito útil para fotógrafos, lembrando que esse notebook não é indicado para edição de fotografias, mas você pode fazer uma pré-edição com algum software mais simples ou simplesmente organizar os arquivos numa seção fotográfica onde você tira o cartão de memória cheio da sua câmera, já passa para o notebook, já faz o upload no Drive e facilita todo o seu processo de trabalho. Caso você não seja um fotógrafo, seja um usuário comum como eu, né? A gente pode utilizar para aquelas aquelas câmeras de segurança chinesas que possuem o cartão de memória e armazenam as gravações nos cartões de memória. A gente pode tirar dessas câmeras e conectar diretamente no notebook para ter acesso às imagens, para salvar, reproduzir, seja o que for que você queira fazer com isso. Na próxima lateral a gente tem um grande conjunto de portas, aqui é apenas a porta para carregamento, para carregar o notebook, e temos uma porta que já não aparece há alguns dias aqui no canal, que é a porta RJ45, que é uma porta para cabo de rede. Essa porta é muito importante, é bacana ter ela nos notebooks. Algumas pessoas vão se beneficiar delas, outras não vai fazer diferença ter essa porta ou não. Basicamente ela permite que você conecte o notebook diretamente a um roteador, a um switch,
a uma tomada que tenha disponibilidade para essa porta. E aí você vai conseguir ter uma internet via cabo com a velocidade máxima que o roteador, que é a placa do notebook e do plano que você tem pode oferecer. Uma internet sem engasgos, sem atrasos e sem paredes para bloquear sinal, né? Você sempre vai ter o sinal via cabo ali, logo se a internet não cair. E de certa forma isso facilita muito o trabalho de algumas pessoas, inclusive para quem gosta de jogar alguns jogos que tem o modo online, né? É muito melhor você usar a internet via cabo do que o Wi-Fi. Isso melhora bastante. Não só para quem joga, mas diversos softwares, a experiência de navegação fica mais rápida e mais fluida também. Mas usar também o Wi-Fi não vai ser algo tão complicado assim. Na verdade é muito bom o Wi-Fi desse notebook, não tem nada a reclamar, não tem reclamações a esse respeito nesse notebook. Certo, pessoal? Então basicamente essa é a porta RJ45, né? Caso também tenha alguma política na sua faculdade que não possa utilizar o Wi-Fi e só tenha disponibilidade de internet via cabo, você pode se beneficiar disso por conta dessa porta. Depois dela temos a saída HDMI. A saída HDMI é uma tela, é uma porta para você projetar a tela do notebook. Ou seja, se você é professor, você vai usar essa porta para conectar o notebook a um data show, um projetor, uma televisão e dar suas aulas com slides, com PowerPoint, planilhas, seja a forma que você usa para dar aula, seja qual for, você conecta e projeta a tela do seu notebook naquele dispositivo. Se você não é professor, você é um estudante, você vai usar para apresentar os seminários que você faz no PowerPoint, que você faz em softwares de apresentação e você vai conseguir apresentar conectando o notebook a um data show ou televisão, seja qual seja o dispositivo ali que a sua escola disponibiliza, né, a sua faculdade, e você consegue fazer as apresentações por conta dessa porta estar presente desse notebook. Se não é o seu caso, nada disso, você é apenas uma pessoa que quer usar o notebook para trabalhar e etc., você pode usar essa porta para conectar uma segunda tela ao notebook e você vai ter dois monitores ao mesmo tempo funcionando, o do notebook e a tela. Facilita demais o trabalho e eu recomendo que você teste essa possibilidade aí, porque realmente ajuda bastante, pessoal. Bom, essa é a porta HDMI e depois temos uma saída USB-C. Hoje em dia a gente utiliza essa porta mais para carregamento, para carregar os nossos celulares, que é essa porta chatinha aqui, né? Chatinha que eu digo na espessura, certo? Ela tem uma espessura mais baixa, um ângulo um pouco arredondado e também um novo iPhone 15 já tá vindo com essa porta. Ela é uma porta de ultra velocidade, ela também consegue passar bastante energia, por isso que os nossos celulares carregam mais rápido e ela está nesse notebook puramente por tecnologia, porque hoje em dia a gente não usa muito essa porta, mas no futuro a gente vai passar a utilizar com certeza. E é interessante ter ela aí. Por último, nas portas temos uma saída mista para fone de ouvido. Essa saída vai servir para aqueles fones que têm uma única entrada, tanto para microfone e para fone de ouvido. Mas caso você tenha um microfone externo que utilize também uma entrada só para microfone, etc., também um fone, né? Você pode comprar um adaptador em uma loja de informática ou em uma loja de celulares. Geralmente a maioria dessas lojas possuem adaptadores que funcionam nessas portas, convertendo ela em duas, e você consegue usar normalmente o microfone ou o fone de ouvido. Agora que a gente já falou a respeito das portas do notebook, vamos adentrar agora nas especificações técnicas. E aqui estão as especificações aqui do notebook e a gente vai utilizar elas hoje porque elas estão mais exatas do que lá da Amazon. Para começar, temos aqui o sistema operacional desse notebook, que é o Windows 11 Home. O sistema operacional é basicamente a interface do computador. É onde você utiliza os aplicativos, o Google Chrome, onde você clica, onde você coloca o seu usuário, a sua senha e etc. Tudo isso ali faz parte do sistema operacional e o Windows é um dos melhores voltados a computadores. Inclusive, você só consegue usar aquele pacote Office da Microsoft, Excel, Word, PowerPoint no Windows, tá? Porque ela é a mesma dona e ela só autoriza que nos computadores, fora o macOS, você utilize o pacote dela se for do sistema operacional Windows. Depois temos o processador Core i5 da 11ª geração, um processador bem atual e bem poderoso, tá? Esse processador é mais indicado para quem quer utilizar o notebook ali para um uso um pouco intermediário, mais avançado, tá? Que envolve estudantes, que envolve trabalhadores, que envolve aí também quem quer iniciar um pouco no mundo dos jogos. O notebook não roda jogos de última geração, mas alguns da geração passada ele roda muito bem. Inclusive dá para se divertir no Roblox, dá para se divertir no The Sims. É um processador que vai te auxiliar muito bem, ele vai te servir muito bem, ele é bastante poderoso e provavelmente não vai te deixar na mão em questão de tecnologias pelos próximos 4 anos. Falado isso a respeito do processador, né? A Intel dispõe de uma extensa linha de processadores. Tem um Celeron e o Pentium, que é para uso básico, tem o i3, que é intermediário, tem o i5 aqui, que eu acabei de falar, que é intermediário avançado, e tem também o i7 e o i9, que são super processadores. Caso você queira se aprofundar mais nisso,
na maioria dos outros vídeos eu falo a respeito, mas para esse vídeo não se estender muito, eu vou evitar falar hoje. A placa de vídeo é integrada ao processador, não há muito o que falar a respeito dela. E depois temos uma tela display LED Full HD de 15.6 polegadas, muito boa, tá? Principalmente por preço do notebook. Geralmente a maioria dos notebooks nessa faixa de preço possui uma tela HD. Esse aqui possui uma tela Full HD e tem um tamanho de tela 15.6 polegadas, que é o tamanho padrão praticamente entre as marcas. Não é padrão, é muito comum. A maioria dos notebooks possui esse tamanho de tela. A maioria das mochilas feitas para notebooks são feitas pensadas nesse tamanho de tela. Então você vai estar muito bem servido com esse notebook, tanto com a tela e também com o tamanho dele. Depois falamos a respeito da memória aqui. É a memória RAM, né, que estamos falando agora. A memória RAM de 8 GB DDR4 e nós temos aqui o slot de 2 sodinho. Então um slot livre para você adicionar mais uma memória RAM, que infelizmente aqui não fala qual a quantidade máxima que o sistema suporta. A memória RAM aqui se trata de memória RAM de 8 GB. O que é memória RAM? É uma memória não permanente. No momento que você desliga o computador, essa memória apaga completamente. Não fica nada salvo nela e também não é nela que fica salvo suas músicas e suas fotos, de maneira nenhuma. Essa memória só serve para abrir e manter aplicativos abertos. Então vamos supor que nós temos essas 8 GB e você abre o Facebook, você vai consumir uma parte dessa memória. Você abre o WhatsApp, você consome outra parte e vai chegar o momento de tanto abrir aplicativos e manter eles abertos ao mesmo tempo. Você abre todos e não fecha, essa memória vai encher completamente. Nesse momento o seu computador vai começar a travar, você vai apertar para fechar o aplicativo não fecha. Você vai fazer diversas coisas aí no computador e ele vai estar super lento, tá? E para resolver isso basta fechar os aplicativos, né? Esperar eles fecharem e o notebook volta completamente ao normal. E qual é a quantidade ideal de memória RAM? Hoje em dia, segundo os especialistas, a quantidade mínima para um público voltado aí a estudantes, a trabalhadores que querem ter um uso fluido, um uso de navegador, de softwares, de pacotes de escritório, são essas 8 GB no mínimo. Inclusive, a maioria dos softwares de hoje em dia possuem a recomendação mínima de 8 GB de memória RAM. Então nós estamos dentro do mínimo, o que é um ponto positivo. Seria ainda melhor se a gente estivesse com mais memória do que o mínimo, mas esse notebook está dentro do mínimo e vai funcionar bem fluido para você se você não ocupar essas 8 GB por completo. Depois temos o armazenamento, que é um SSD NVMe de 512 GB. É um SSD bem grande e vai comportar muito bem o público para qual esse notebook foi planejado. Ou seja, você estudante vai se beneficiar bem, você professor vai se beneficiar bem, porque é uma grande quantidade de armazenamento SSD. Logicamente, quem vai sofrer mais com isso é um programador, porque ele precisa de mais armazenamento, né? Ele precisa de 1 TB de SSD pelo menos. Mas para você, usuário comum, como eu também, para a gente, 512 GB vai servir muito bem. Dá para salvar bastante foto, dá para salvar bastante música, dá para fazer muita coisa. Lembrando que não vem 512 GB por inteiro, porque o sistema operacional Windows ele consome mais ou menos 25 GB ali. Então você subtrai essas 25 GB e vai vir mais ou menos aquele restante ali para você utilizar, que ainda é muita coisa. Geralmente quando o notebook tem só 256 GB, provavelmente você já viu por aí, é mais voltado a um público de uso básico que vai usar o notebook, mas com uso em nuvem, né? Aqui se trata já de um notebook um pouco mais avançado, que pensa no usuário que é um pouco mais avançado, que vai consumir mais o notebook, vai salvar mais arquivos e é nesse sentido, tá? Inclusive o SSD é uma tecnologia de ultra velocidade, hoje em dia a melhor tecnologia de armazenamento que a gente tem no mercado. Quando você liga o notebook, aperta para ligar ali, ele liga praticamente instantaneamente, pessoal, é muito interessante, né? Para quem tem aquela experiência antiga de notebooks antigos que demoravam bastante para ligar, hoje em dia isso já não é mais realidade, os notebooks vão ligar muito rápido. Depois tem várias outras informações aqui que são um pouco mais avançadas, né? As portas já falei, tem trava de segurança e etc. Pessoal, tem bastante informação aqui caso você queira se aprofundar mais. Porém, bora ver as avaliações. Temos várias avaliações aqui da Amazon, mas a gente vai selecionar algumas, né? Então confira aqui comigo. A Elizabeth falou: ótima performance e agilidade, ótimo notebook, bom desempenho, lindo design, leve, muito compacto. Para as minhas necessidades que é trabalho e estudo cabem perfeitamente, super recomendo. Michelle, excelente produto, porém a bateria fraca. Excelente produto, super rápido, bom acabamento. A tela é grande, pois vem com a... Não entendi aqui.
O que me incomodou foi a duração da bateria, que ela acaba muito rápido, sendo necessário várias recargas ou deixar conectado o tempo todo. É um problema, infelizmente, crônico dos notebooks. A maioria dos notebooks não tem uma bateria muito rápida, então se você está acostumado com seu celular que dura até um dia, às vezes, o notebook vai durar a maioria, no máximo, 4 horas de duração de bateria, tá? Então muita gente fala bem do notebook. Bora descer um pouco aqui as avaliações, bora ver 3 estrelas, o que o pessoal tá dizendo. Defeito de fábrica, não vou olhar, que isso aí você manda pra garantia, amigão. Aí depois você avalia, quando você recebeu outro notebook, né? Bom notebook, porém a webcam é bem ruim, já falei. Eu vou deixar vocês verem, pessoal, senão o vídeo vai se estender muito, tá? Eu tô na correria aqui hoje. Mas é o seguinte, se você for comprar esse notebook, que Deus te abençoe, que seja um notebook que chegue na sua casa com muita qualidade, que não dê defeitos, não dê dor de cabeça pra você e principalmente atenda às suas necessidades. Se você não pode comprar esse notebook, que Deus abençoe a sua vida financeiramente. Vai chegar a sua hora, acredite nele, tenha fé, que as coisas vão se resolver, portas de emprego vão se abrir e o que você precisa, você vai ser surpreendido por Deus, tá? Deus vai te surpreender. Se você tiver fé nele, ele surpreende. Ele nos surpreende quando a gente menos espera. E eu tenho, não sei qual é a palavra exata, mas eu tenho convicção para falar isso, porque ele já me surpreendeu muitas vezes. E até o próximo vídeo, pessoal.